Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e esse é o Clica Filmes. Em 1895, um dos primeiros filmes a ser exibido ao público foi o filme chamado Um Trem Chegando à Estação. O filme não era nada mais, nada menos do que uma simples gravação de um trem chegando à estação. Hoje, para você, isso pode parecer muito besta, só que na época foi algo que nunca aconteceu antes, algo que nunca tinha sido visto antes. Hoje em dia, temos muitos filmes, várias superproduções com locuções imensas e efeitos especiais de deixar qualquer um com o queixo caído. Que tal destruir a Casa Branca com um raio vindo de uma nave espacial? Ou lá do espaço, soltar um míssil capaz de destruir um dos maiores cartões postais de Londres. Terremotos, vulcões, tsunamis, hoje em dia tudo é possível graças à computação gráfica. Só que nos primeiros passos, ou melhor, nas primeiras cenas do cinema não era bem assim. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer para vocês aqui alguns dos filmes que revolucionaram o cinema. Em 1902, acidentalmente, Georges Méliès descobriu que poderia fazer coisas ou pessoas desaparecer e reaparecer de um frame para outro, graças a um acidente da gravação. O obturador da câmera dele travou e ele conseguiu descobrir isso. E a partir daí o cinema nunca mais foi o mesmo. Georges Méliès descobriu que poderia usar esse tipo de arte para fazer filmes, para contar histórias. E foi assim que nasceu, em 1902, o filme A Viagem à Lua, que hoje é considerado o pai de toda a ficção científica. Em 1933 foi lançado King Kong, e mais uma vez o cinema foi totalmente mudado. O stop motion já existia naquela época, mas nesse filme ele foi levado para um patamar totalmente diferente, onde um boneco de 15 centímetros contracenava junto com atores da vida real. Em 1937, a Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões. Foi o primeiro filme a ser feito totalmente à mão. Na época, para produzir esse filme, o Walt Disney teve até que hipotecar a sua casa. O filme custou cerca de 250 mil e rendeu mais de 8 milhões de dólares. Foi a partir daí que a Disney começou a construir o seu império. E O Vento Levou também trouxe algo novo para o cinema. Devido ao uso de suas cores, ele ganhou o Oscar naquele ano. Se você assistir hoje Cidadão Kane, você vai pensar, o que é que ele tem de tão especial? Imagina um filme onde a câmera só se movimenta para a esquerda ou para a direita. Pois é, foi com Cidadão Kane que essas técnicas de filmagem, de pegar ângulos diferentes de lugares inusitados, surgiu. Cidadão Kane modificou totalmente as técnicas de filmagem do cinema, expandindo a visão de um diretor. Em 1988 veio ao ar Uma Cilada para Roger Rabbit. E o que é que esse filme tem de mais? Esse foi o primeiro filme a ter uma interação completamente entre uma animação e um ser humano. Hoje em dia a gente vê muito isso com personagens criados em computador, como no filme Garfield, Alvin e os Esquilos, Scooby-Doo. Foi graças a esse filme que tudo isso foi possível. Falando em efeitos especiais, o cultuado Exterminador do Futuro 2 foi o filme que desenvolveu o efeito morphing. Esse efeito consiste em trazer duas imagens uma atrás da outra, fazendo com que a primeira se transforme na segunda. Hoje em dia você não percebe isso mais devido ao aperfeiçoamento e às tecnologias de hoje. Falando em personagens com CGI, em 1995 a Pixar lançou Toy Story, algo que também revolucionou o cinema, pois até então não havia um filme totalmente feito em computação gráfica. Matrix também foi uma grande revolução para o cinema, não só nos efeitos especiais. Quem não se lembra daquelas cenas feitas em 360 graus com câmera lenta, o chamado bullet time? Só que o filme não tem só isso. O filme foi um dos primeiros a trazer uma filosofia pesada para o cinema, também com um figurino inovador. Hoje em dia, todos os filmes de ação, todos os personagens de filmes de ação é ligeiramente uma cópia de Neo de Matrix. É isso aí, pessoal. Se você conhece algum outro filme que revolucionou o cinema e não foi colocado aqui nessa minha lista, deixa aí embaixo nos seus comentários. E se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima!